Graça e paz. É muito bom retornar nessa comunidade de Cristo, denominada Igreja Batista em Vila Pompeia. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar hoje aqui e rever alguns irmãos que nós temos aprendido a amar. Se eu não conseguir ainda aprender a amar você, o tempo vai me ajudar também. Conforme mais nos relacionamos, mais a gente vai aprender a amar essa igreja. Mas antes da leitura bíblica, eu gostaria de orar. E eu não sei qual é a sua expectativa nessa noite, quando vem ao tempo. Pelo menos eu vou compartilhar a minha. Quando vem ao tempo, eu venho na expectativa de não adorar ao Senhor no sentido só do culto, porque a adoração é a nossa vida toda, onde nós estivermos, nós vamos adorar a Deus. Mas aqui é o ajuntamento do povo de Deus, e nós temos essa prática para separarmos um tempo para se aquietar e ouvir Deus também. A vida tem sido muito agitada, não sei se a sua é, a minha é bastante agitada. Muitos compromissos, muitas correrias, brigamos contra o tempo, e parece que em São Paulo, não sei se você sentia isso no Rio de Janeiro, parece que no Rio de Janeiro o tempo custa passar. Não sei se porque eu era muito menino quando trabalhava no Rio de Janeiro, e eu torcia para o final de semana chegar. Depois a gente faz 20, né? Vocês chegaram aos 20? Ainda não? Já chegaram aos 20? Está ficando velho, hein, rapaz? Você também chegou aos 20, né? É engraçado que você faz igual a ele, né? Depois a gente chega aos 30 e começa a perceber e ver a vida com uma nova ótica. Aí chega aos 40, aí chega aos 50, 54. A essência da oração de Moisés que se encontra no Salmo 90. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Vou aguardar você abrir a sua Bíblia. Depois eu irei orar. Só um texto. Irei compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Todos aí acharam? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, que alegria estarmos como família dos salvos e redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Pai, precisamos tanto de Ti para entender o Senhor, ouvir a Tua revelação através das páginas da Bíblia, que é a Tua Palavra. E agora queremos ler um fragmento, Senhor, uma porção da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Nada podemos fazer. Sem o Senhor, a teologia não faz nada. Sem o Senhor, o carisma de cada pessoa aqui, o carisma ou a didática, nada faz sem a Tua unção, sem o Teu poder, sem a Tua aprovação. Por isso, ilumina minha mente, o meu coração, o meu corpo, as minhas ações, para que a Tua palavra seja comunicada aos corações dos Teus servos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu não lerei todo o Salmo, mas eu sugiro a você que durante essa semana leia esse Salmo, porque a sua mente vai trabalhar o tempo todo em relação àquilo que você ouviu. E a minha expectativa nessa noite, ao terminar essa mensagem, é que você saia
com algum aprendizado, que você leve algo para o choque da vida, algo para o seu dia a dia, o seu cotidiano no lar, o seu cotidiano na empresa, na escola, na faculdade, nas ruas, no trânsito de São Paulo. E eu quero meditar nessa noite sobre esse tema que acabei de anunciar. Viver é sentir Deus. E eu quero ler somente o verso 10, 11 e 12 deste salmo de Moisés, que é o Salmo 90. E ele compõe o 4º livro do Saltério. E eu gosto deste salmo porque me faz lembrar a vida. E lendo mais esse salmo, ele me desafia a perceber Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Só o verso 12, vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando somos meninos jovens, queremos ter força, queremos ter poder, queremos ter sucesso, queremos ser ovacionados, queremos ser reconhecidos, queremos ser desejados, queremos ser requisitados, mas a vida e o tempo passa, e se você tem 20 anos, 16, 13, 12, já entende alguma coisa? Então comece a pedir a Deus sabedoria. Sabedoria, porque é através da sabedoria que conseguimos viver bem, e vivendo bem, à luz da palavra de Deus, sentimos Deus. Viver é bom, não é? Eu não vou pedir para que você diga a sua idade. Eu posso dizer a minha, eu tenho 54 anos. E gosto muito de viver. Gosto de desfrutar da vida. Gosto de degustar a vida. Sentir cada detalhe. Sentir cada momento. Mas viver não é fácil. Viver não é fácil. E eu gosto de ouvir outras vozes. Eu procurei ouvir uma pessoa mais velha do que eu, mais experiente, mais experimentada do que o Marcos. E ao ler os documentos de crônicas que ele escreve, pastor Israel Belo, ele diz assim: viver não é fácil por causa do nosso corpo, que o tempo faz fortalecer. É assim que acontece. A gente é mirradinho quando é adolescente, aí começa a crescer, começa a ficar sarado, né? Começa a ficar sarado, o peito parece que abre, aí depois a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando encurvado, não é mais ou menos assim? Viver não é fácil por causa do nosso corpo, que o tempo faz fortalecer e também enfraquecer. A velhice é a experiência da limitação do corpo. Eu compartilhei que eu gostava de futebol, e gosto de futebol. Hoje eu estou vivendo futebol de forma teórica. A mente sabe fazer tudo, mas o corpo não corresponde. Me dá só 10 minutos que eu consigo fazer alguma coisa. Passou de 10 minutos, eu faço vergonha e o time fica irritado. E hoje em dia ninguém mais respeita pastor. Pastor, quando jogava antigamente, ninguém brigava com o pastor. Não briga com ele que ele é pastor. Hoje já briga com o pastor quando faz jogada errada. Então, viver não é fácil por causa do nosso temperamento. Veja bem, viver não é fácil por causa do nosso temperamento, que é a forma como convivemos com o meio e com as pessoas. Viver, irmãos, não é fácil por causa das perdas que vamos acumulando. Quanto mais vivemos, mais pessoas queridas perdemos e mais amargura recolhemos. Viver não é fácil, porque a vida nem sempre é justa. Viver não é fácil, porque nem sempre a vida é justa. E aí o que fazer, irmãos, para vivermos? O que fazer para ter uma vida em abundância? E aí eu quero basear a minha fala nessa noite, após essa introdução. A minha mensagem toda será em cima desse tema, e eu fundamento o tema Viver e Sentir Deus no verso 12. Ensina-nos a contar
os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quero colocar um pouco de luz nesse verso. Quando Moisés diz, ensina-nos a contar, o que eu procurei entender, aquilo que Deus colocou em nosso coração nessa noite, é quando Deus responde a nossa oração, nós não desperdiçamos mais o tempo. Não contar o tempo significa não contabilizar o tempo, é não aferir o tempo. E quem não contabiliza o tempo, desperdiça tempo, mata o tempo. Dias contabilizados, irmãos, são dias onde extraímos o que tem importância. E quando Moisés diz assim, que venhamos atingir coração, né, que alcancemos corações sábios, ele está dizendo o seguinte: adquirimos inteligência. E quando a gente adquire essa inteligência e essa sabedoria, como seguimos enxergar bem, é ter a visão daquilo que Deus deseja que enxerguemos. É transformação que Deus deseja, transformação e conversão, mais conhecido como transformar. Metanoia significa expansão de mente, expansão de visão, é ver além do tempo, é ver além daquilo que os olhos humanos vêm pedir sabedoria de Deus, é enxergar a vida na perspectiva de Deus. Ser sábio nessa existência, na minha interpretação, naquilo que Deus colocou, é expansão de consciência. É ver a vida com a expectativa de Deus, com a perspectiva de Deus. Por exemplo, no mundo prático, quando alguma coisa ruim acontece, e eu tenho uma mente que não é transformada, não é convertida a Jesus Cristo, eu só ensaio e esboço fatalidade. Aqui está uma pessoa que não tem Cristo, uma fatalidade acontece à sua vida. Como ela não tem uma mente expandida pela transformação em Cristo, ela não consegue enxergar Deus na tragédia. E não enxergando Deus na tragédia, eu me afundo mais, me distancio mais de Deus, procuro os meus recursos, entro em contato só com homens e esqueço Deus. Deus fica distante. Mas eu sou uma nova criatura. A minha visão, a minha mente sofreu a transformação. E aí eu passo a ter uma mente na expectativa de Deus. Acontece uma tragédia. Acontece sonhos despedaçados. Mas dentro da perspectiva de Deus, é o momento de senti-lo. É o momento de ser capacitado. É o momento de ser provado. E é o momento de ser honrado por Deus. A fé que eu tenho, meu Deus, me leva para isso. Viver é sentir Deus. Viver sentindo Deus é viver do jeito dele. E como a gente pode viver do jeito de Deus? À luz da sua palavra. Quer entender o jeito de Deus? Entenda a sua palavra. Tenha fome da sua palavra. Estude a palavra de Deus. Afere a palavra de Deus. Salomão, o escritor de Eclesiastes, ele colecionou o quê? Muitos provérbios. E depois entra no seu livro de Eclesiastes. E ele já está bastante caidinho ali, já está bastante cansado, bastante deprimido. E foi um homem que experimentou tudo. Foi um homem ovacionado, foi um homem de poder, foi um homem rico. Teve todas as mulheres que podia ter. Foi um adolescente realizado. Era filho do rei. Mas chegou no final da sua vida, depois de colecionar, e ele teve contato com muita sabedoria, de colecionar provérbios, ele chegou à seguinte conclusão: que a melhor coisa na vida é temer a Deus, e para temer a Deus precisamos entender o jeito de Deus. E é isso que queríamos e queremos que você assimile. Quer ser feliz e sentir Deus? Viva do jeito dele. Viva do jeito de Deus.
é viver de acordo, e viver de acordo com essa mensagem é olhar para Cristo. Jesus Cristo, não se escandalize com esse termo que eu vou usar. Jesus Cristo é o protótipo daquilo que Deus criou para você e para mim. Mas Jesus era Deus, mas ele chorava, ele sentia fome, ele tinha compaixão, ele sentia dor. Então, eu posso visitar todos os 4 evangelhos e vamos ver na biografia de Cristo, na história de Cristo, vamos enxergar muitas ações, e gastaríamos dias e dias olhando cada atitude de Cristo, mas eu quero falar somente de uma fala dele, de um termo dele, que ele tirou do Talmud, porque Jesus era um judeu praticante, ele estudava a palavra e lia os comentários dos fariseus que interpretavam a lei, e o Talmud é um livro de comentário do que entendiam os comentaristas do Talmud, ou melhor, do Torá, das leis. E Jesus se repete a lei de ouro: faça o que aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Está lá em Mateus 7,12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Eu gosto muito da Bíblia Mensagem, e diz assim também a Bíblia Mensagem: aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo com eles. Na verdade, nisso se resume a lei e os profetas. Na prática, irmãos, nunca sabemos o que de fato que o outro precisa para eu fazer para ele. Vamos trazer para casa. A pessoa mais íntima da minha vida é minha esposa e meus filhos. Mas a gente sempre tem dúvida o que faz ela feliz. Sempre temos dúvidas de fazer o que aquilo deixaria ela feliz. E com essa dúvida, o que eu tenho que fazer? Pelo menos procurar fazer aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Vocês estão me acompanhando? Então é muito difícil saber o que você quer, minha irmã, para você ser feliz. É muito difícil eu atender às suas expectativas. E, confesso, até muitas vezes nós temos dificuldade de saber o que nós queremos. Então a melhor coisa que nós temos que fazer para imitar Jesus é fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Eu posso elencar alguns, vou citar alguns. Você deseja ser amado? O que você tem que fazer? Amar. Você deseja ser perdoado? Perdoe. Quantas pessoas dentro da igreja têm dificuldade em perdoar? Se você não deseja ser julgado, não julgue. Se deseja ser respeitado, respeite. Se deseja ser auxiliado, auxilie. Se deseja ser compreendido, compreenda. Se deseja ser tratado como gente, trate as pessoas como gente. Se deseja ser correspondido, corresponda. Se deseja sinceridade nos relacionamentos, seja sincero em tudo. Se deseja oportunidade, dê oportunidade. Enfim, viver do jeito de Deus é imitar Jesus. Grave isso na sua mente e coração. Viver do jeito de Deus é imitar Jesus Cristo. Viver de qualquer maneira é mera existência. São provocações que eu estou fazendo para caminharmos para o lado prático da nossa mensagem. Viver de qualquer maneira é mera existência. E a pior de todas as maneiras de viver é quando se envelhece, queridos, e olha para trás e faz um autodiagnóstico existencial e diz assim: a vida escorreu pelos meus dedos. Eu sonho chegar aos 100, 120, 130, 140, enquanto tiver vida, vamos viver. Com uma bengala, com duas bengalas, alguém me levanta e eu quero viver a vida. Mas eu não quero chegar à velhice, apesar que meus filhos já me chamam de velho,
dizer assim: a vida escorreu pelos meus dedos. Eu quero chegar diante de Deus e Ele me perguntar: o que você fez na sua vida? Eu saber responder. O que você fez com as pessoas que te amam? Eu quero responder. O que você fez com o dom e talento que você sabe que você tem? Eu quero responder muito bem, meu Deus. Então, amados, eu quero que você tenha uma outra visão nesse Salmo 90. De não torcer para o dia passar rápido. Não torcer para chegar à sexta-feira. Não torcer para não acabar o fantástico. Não torcer para chegar o novo acampamento, o novo retiro. Mas viver um dia de cada vez, usufruindo melhor, extraindo o melhor dele. E eu queria trazer alguns pontos e algumas considerações do que é viver com sabedoria e sentindo Deus. Pergunta para você: o que é viver com sabedoria sentindo Deus? A primeira consideração: viver com sabedoria sentindo Deus é viver da providência divina, que é fruto da sua graça imensurável, crendo que é possível, amados irmãos, existe isso no coração e na mente e na alma, crendo que é possível viver motivado em um mundo imutável. É possível viver motivado em um mundo imutável. Existem coisas na vida que jamais serão mudadas. Existem fatalidades angustiantes, existem situações indesejáveis, existem perdas irreparáveis, existe o imutável, sim, mas o sábio que aprendeu a viver com sabedoria, sentindo Deus, aprendeu a contar os dias e aprendeu que é possível andar com Deus que vence o imutável. Deus pode mudar muita coisa na sua vida. Deus pode te devolver a alegria de viver. Deus decidiu com sabedoria, amados, determinar algumas coisas, mas também Deus decidiu ouvir as nossas orações. E eu, pensando, garimpando na Bíblia, trechos que poderiam endossar e comprovar aquilo que eu estou colocando, que Deus decidiu ouvir as suas orações. Eu me reporto lá em Apocalipse, quando João teve a revelação do ambiente de Deus, do céu, e diz assim os versos 1 e 3 do capítulo 8: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Você me pergunta: o que esse texto tem a ver que Deus decidiu ouvir a sua oração? Na tradição escatológica, na tradição nossa como cristãos, nós cremos que no céu Deus estará no trono recebendo o que é seu, a sua adoração, o seu louvor. E quando eu leio esse texto, eu vejo o ambiente do céu, e o texto diz que houve um silêncio no céu. E o silêncio no céu foi para um momento muito especial, para Deus ouvir a sua oração. Há silêncio no céu, meu querido, quando você ora pelo seu emprego. Há silêncio no céu quando você está brigado com seu esposo, com a sua esposa, para você interceder e pedir para que ele faça uma obra na sua família. Há silêncio no céu para ouvir a oração da mãe que está vendo o filho ir a passos largos para as drogas. Há silêncio no céu para ouvir oração quando uma enfermidade entra
de forma inesperada na sua família. Apesar do imutável, Deus decidiu ouvir a sua oração. Viver com sabedoria, sentindo Deus, é viver desenvolvendo o segredo que o apóstolo Paulo descobriu. Viver contente. Viver munido da habilitação espiritual do contentamento. Contentar-se, queridos, não é sinônimo de conformismo ou comodismo, mas sim de gratidão por ter descoberto o segredo de viver contente e em qualquer situação. Paulo fala isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 11 e 12. Paulo fala do que adquiriu em sua caminhada espiritual. Ele aprendeu o que? Adaptar-se em qualquer circunstância e aprender a adaptar-se e ser feliz em contentamento em qualquer circunstância também é um milagre. Eu fico imaginando se fizéssemos uma propaganda de culto aqui nessa igreja ou de qualquer outra igreja. Venha ao culto do contentamento. Como assim, pastor? Culto do contentamento. Venha se alegrar do jeito que você está. Ninguém quer estar contente em qualquer situação. Então, contentamento é também um milagre de Deus. Paulo descobriu o segredo de viver contente em qualquer situação. Paulo aprendeu a viver assim, pois ele não extraiu força de pensamento positivo, de livros de autoajuda, mas sim recebeu a força do alto. Somente em Deus, amados, e através dele é possível extrair entusiasmo para viver quando o contexto de nossa vida é desesperança e desolação. O sábio sabe desfrutar do dia do sol e do dia da chuva. O sábio, ele é rápido em se adaptar às mudanças que a dinâmica da vida proporciona. Tem gente que tem o tempo todo saudade do ontem. Sabe, pastor, antigamente que era bom. Pastor, sabe que antigamente que era legal. E fica com saudade do ontem. Fica com saudade do ontem. A vida, ela é muito dinâmica. A vida muda. A vida tem suas mudanças, seus ciclos. Sábio é rápido às mudanças que a dinâmica da vida proporciona. Vou dar alguns exemplos. Ontem existia um paradigma que os filhos chegavam às 22 horas. Hoje os filhos saem às 22 horas. Os pais ficam em crise. Ficam loucos. Os pais, antigamente, quando os filhos demoravam a chegar, faziam o quê? Se ajoelhava e orava. Agora os pais, cochilando na cama, passam o quê? O WhatsApp. Mudanças. Ontem, o paradigma é o pai era o caçador, era o provedor. Mas hoje, a maioria dos orçamentos familiares, 50% ou mais, é as mulheres que bancam, também vão à caça. E aí vou entrar em crise? Poxa, minha mulher está bancando a metade do meu orçamento. Vou ser menos homem por isso? A gente tem que ter sabedoria e sentir que é providência de Deus também. Ontem, os filhos começavam a trabalhar 12, 13, 14, 15. Tem gente que não está gostando da sugestão não, né? 15, 16. Mas hoje, eles precisam estudar mais. Porque o mundo corporativo é predatório. Exige que estude muito, mas paga o quê? Pouco. Antigamente ter faculdade era o plus, era o top. Hoje precisamos ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. A vida muda. E precisamos ter sabedoria de contar os nossos dias e ter um coração sábio para sentir Deus em nossa felicidade. Vamos espiritualizar essa conversa? Jesus quebrou todos os paradigmas. Até que nesse tópico eu falei sobre paradigma.
Jesus quebrou todos os paradigmas. Jesus tomava café na esquina com um pecador e prostituta. E hoje a igreja precisa se adaptar nesse mundo também. Precisa ir ao encontro dos pecadores. E não pensar os pecadores no mundo para trazerem no nosso mundo e colocar o nosso uniforme de igreja para ser parecido com a gente. Nós temos que ser parecidos com Jesus para buscar os pecadores. Aqueles que não gostam nem de ouvir falar sobre igreja. Vamos entrar no campo familiar. Do relacionamento. As pessoas mudam. Dentro do nosso relacionamento íntimo, muda ou não muda? Muda. Eu tenho uma grande fragilidade. Eu tenho um grande tendão de Aquiles. É quando as pessoas que se relacionam comigo, de repente muda de atitude no nosso relacionamento. Eu fico irascível. Mas eu peço a Deus sabedoria para me adaptar. Minha crise, minhas dificuldades. Na dinâmica da vida, amados, nos contextos e dos fatos mudam. O sábio se adapta para se relacionar do jeito certo. E se relacionar do jeito certo não é eliminando, não é criticando, não é lamuriando. Exemplo, ele era tão paciente e não é mais. Se adapte. Passe você a ser mais paciente. Talvez ele gastou tanta energia sendo paciente contigo, que agora é sua vez de ser paciente com ele. Ele era tão carinhoso e hoje é tão frio. Ela era tão carinhosa e hoje ela é tão fria. Desenvolva a paciência. Pratique o amor ágape. O amor ágape é o quê? Que tudo suporta, que mais? Vocês conhecem. Tudo crê. O amor ágape tem o poder sobrenatural, amados irmãos, de extrair o melhor do que potencialmente as pessoas podem te oferecer. Sábio é quem não vive se cobrando como nos cobramos, né? Sábio é aquele que não vive se cobrando. E a tendência quando nos cobramos é fazer isso com os outros. Vive o dom da vida como filho de Deus. Vive o dom da vida como filho amado, salvo pela graça e misericórdia de Deus. Vive consciente de sua própria limitação, meu irmão. Quer viver feliz? Reconheça-te, aceita-te e supera-te. Quem falou isso foi Agostinho de Hipona. Conheça-te, aceita-te e supera-te. Conheça como você é. Não se culpe. Mas se reconhecer o que você é, aceita-te. Depois de reconhecer e aceitar o que você é, supera-te. Aí sim você está desenvolvendo a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que produz a intimidade com Deus. E viver com sabedoria, sentindo Deus, é também viver com gratidão e não com lamentações. Na minha caminhada espiritual, amados irmãos, e nessa minha caminhada espiritual, eu quero me parecer um pouquinho mais com Jesus Cristo. E dentro dessa questão de viver com gratidão e não com lamentações, apesar da tristeza muitas vezes que o pecado promove no coração de Deus, a lamentação também promove a tristeza no coração de Deus. E você, pai, e você, mãe, sabe muito bem o que é isso. Lamentação, ingratidão de filho. Você também, filho, sabe o que é a dor da ingratidão de um pai com você. E por último, amados irmãos, viver com sabedoria, sentindo Deus, é viver um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez. É experimentar de fato a fé que move os nossos lábios a pronunciar Pai Nosso. Pão nosso de cada dia. Pai Nosso é dependência total do amor de Deus. Pão nosso é depender somente da providência real de Deus.
Viver com sabedoria é sentir Deus. E sentir Deus é ter intimidade com Ele. A oração de Moisés, ela é muito atual hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E ser sábio, e ser feliz, é sentir Deus. Você tem sentido Deus na sua vida? Você tem sentido Deus nessa alegria e júbilo que você está tendo hoje? Você tem sentido Deus nessa angústia que tem roubado sua paz, o seu sossego, o seu sono? Talvez você não entendeu nada do que eu falei, mas eu queria encerrar a minha palavra dizendo o seguinte: sentir Deus é se abrir para Deus. Sentir e experimentar Deus é buscar nele toda fonte de poder, toda fonte de esperança. Ser sábio e ter um coração sábio nos anos e dias que Deus reservou para você é ter intimidade com Ele. A minha maior preocupação com a minha relação com Deus é perder a intimidade com Ele. E a intimidade é dia a dia, é no cotidiano, é toda hora, é todo o tempo. Intimidade é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente vai casar, a gente faz tem aquele momento da celebração das alianças. Nós temos uma aliança com Deus também. É na tristeza ou na alegria, amar a Deus. É na falência ou na prosperidade, continuar amando Deus. Eu fico imaginando o que motiva você a amar a Deus. O que motiva você desejar Deus. A última canção dessa noite fala: não saia daqui sem Cristo. Eu sou da época de adolescente que todo culto tinha apelo e uma das músicas era essa. A salvação hoje eu entendo não só a garantia de estar no céu na presença de Deus. A salvação é saber que Deus é nosso Pai, todos os dias. A salvação também promove a habilitação de vivermos em abundância e com felicidade neste mundo. Eu já ouvi gente dentro da igreja: eu estou pedindo a Deus para me levar para que eu consiga entender o que é felicidade. Deus me leva que eu não aguento mais essa vida. E Deus às vezes leva, irmão. Leva mesmo. A salvação é para um relacionamento íntimo com Deus. A minha pergunta nessa noite é para incomodar o seu coração agora. Espero que incomode durante essa semana. Vou fazer uma analogia aqui. Espero que não vejam isso como uma heresia. Vamos supor que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo mude. A graça é tão grande que eles vão mudar. A turma lá embaixo está muito rebelde. Vamos trazer todo mundo. Vamos trazer todo mundo para cá. Todos. Não precisa nem aceitar você, filhão. Deus falando para Jesus Cristo. Vamos fechar com essa proposta? Todo mundo vai ser salvo. Aí você recebe essa notícia. O anjo desce do céu. Isso é analogia, tá, irmãos? Para ilustrar, tentar ser didático.
Um anjo em cada igreja. E aí diz assim, olha, ninguém mais precisa aceitar Jesus Cristo para ir para o céu, para ir para a vida eterna. Por que eu estou perguntando isso? Para saber se realmente você continuaria amando Deus, obedecendo a Deus, imitando a Jesus. A beleza da graça de Deus é que eu sirvo a Deus e aceito Jesus Cristo na relação do voluntariado. Deus não me obriga a amá-lo. Ser feliz com sabedoria, sentindo Deus, é amando Deus sobre todas as coisas. Volte para casa com Jesus no coração. Eu quero fazer 2 apelos nessa noite. O primeiro apelo é para você que já tomou essa decisão em Cristo. Que renove os seus votos. Enquanto de casais, a gente faz renovação de votos. Não é isso? Tem marido e mulher que já esqueceram dos votos que fizeram na presença de Deus. E nessa noite eu quero fazer esse apelo a você. Renove a aliança com Deus. O Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Pai. O Senhor é meu provedor. O Senhor que me ensina a viver, porque a vida é boa. Foi o Senhor que me deu a vida. Me habilite, Senhor. Me habilite, Senhor. Me ensina a contar os dias, me ensina a contabilizar cada momento da minha vida. E me ensina a perceber o Senhor na minha casa. Ensina-me, Senhor, a entender as coisas deste mundo. Me ensine, me habilite a me adaptar em qualquer situação. Eu quero descobrir o segredo também que o Senhor apresentou ao apóstolo Paulo, seu filho, de viver contente em qualquer situação. As pessoas vivem o tempo todo à busca de felicidade, mas a felicidade é Jesus Cristo, Senhor e autor e consumador da nossa fé. Eu gosto muito da fala de Jeremias em Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está triste hoje? Só lembra o que Deus já fez por você. Está arrasado, sem esperança hoje? Lembra daquele dia que não tinha pão na sua mesa e o pão chegou. Lembra aquele dia que você não tinha recursos financeiros para honrar os seus compromissos e Deus entra com a providência certa na medida certa. Lembra daquele dia que seu filho estava em rebeldia e hoje está na sua casa, te honra e te obedece. Lembra daquele dia que todos os médicos disseram não tem mais jeito e Deus entrou com a providência da cura. Apesar que eu creio que a cura é paliativa, porque se eu for curado hoje, amanhã eu vou ficar doente de novo. Mas a beleza de saber viver é sentir Deus. É sentir Deus na minha casa. É sentir Deus nas minhas ações. É sentir Deus aqui. Na descida do Espírito Santo, Deus trocou de endereço. Deus não mora mais lá, Deus mora aqui. E aonde eu pisar, Deus está. E aonde Deus está é céu, irmãos. Mesmo que a sua razão diz assim, não tem jeito. E Deus diz assim, tem jeito, porque eu resolvi ouvir a sua oração. Não saia daqui com o coração ocupado totalmente por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar então, irmãos. Vamos cantar essa música maravilhosa. Depois, eu não sei se o pastor vai orar, depois o pastor Neilson vai orar. A minha oração é que algo de bom, daquilo que Deus colocou e eu reproduzi para vocês, tenha ficado em seu coração e que você consiga ser feliz sentindo Deus. Tem sentido Deus? Tem percebido Deus na sua vida? Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma semana repleta da paz, que somente seja encharcada de sabedoria e esperança para você sentir Deus. Deus abençoe.
Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quero a ti mesmo salvar. Por isso correu receba esta oferta de graça, aceite de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Mais uma vez. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quero hoje mesmo salvar-no. Por isso morreu numa cruz. Receba essa oferta de graça, aceite de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo no seu coração. Que todos possam ter uma semana abençoada. Durmam mais cedo hoje, que amanhã começa uma hora mais cedo no trabalho. E há um pedido do pastor Milton, que após o culto, o irmão Valnei vai distribuir a relação dos casais aí que vão receber, casal recebendo casal. Então aqui após o culto desse lado. Oremos. Pai, que a tua graça, através de teu Filho Jesus, que o teu amor e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe.